Pronto, estamos aqui de novo para comentar aí essa prova do dono do palco. Que mais pareceu uma prova aí bate-volta do BBB, né? Sim, é uma prova inspirada inclusive no BBB, se vocês notaram. Tá bem semelhante ao BBB, muita coisa, o Estrela da Casa, né? A intenção era justamente essa, ser muito semelhante, parecido, lembrar o BBB, lembrar aí como o BBB funciona, tudo aí no meio de agosto, né? Para ver se o público cria aí um certo laço com o programa. Mas enfim, né? Hoje é sábado e me parece que as pessoas não prestaram muito atenção, não quiseram muito. A gente sabe o que aconteceu hoje, né? A partida de Silvio Santos. Então, esse é o tipo de evento que meio que ofusca esse tipo de prova, meio que ofusca o que está acontecendo. Então, não tem muito que a gente possa falar sobre a reação do público ao que está acontecendo, né? Mas a gente está aqui para tentar comentar com vocês o que aconteceu. Eu vou só falar uma coisa para vocês com relação ao Estrela da Casa de hoje, tá, gente? O vídeo de hoje, eu não assisti as 24 horas na Globoplay. Eu assisti ontem a festa de madrugada, sim, é verdade, eu assisti, eu confesso para vocês, eu assisti sim. Foi chata, admito, tá? Teve um momento da festa, grande parte, inclusive, né? Porque a festa começou ali meia-noite, depois ali que terminou o duelo e depois ficou ali a noite toda. Terminou ali por volta de 5 e pouco da manhã, acho que era 5:30 mais ou menos. Boa parte dessa festa foi chatérrima. Pensa numa festa chata pra caralho, né? Só pra botar aí um palavrão mesmo. O negócio foi muito ruim. E aí, ao longo do dia hoje, eu não vi, admito pra vocês, eu não tive condições de assistir ao longo do dia de hoje. Então, assim, não tem como eu falar pra vocês muito sobre o dia de hoje do Estrela da Casa. Mas vocês vão compreender, porque hoje foi um dia muito atípico, foi um dia muito fora do comum. Então não tem como a gente falar. Mas do que eu olhei lá na Globoplay, dos cortes do que aconteceu ao longo do dia, dos pequenos videozinhos, de fato também não aconteceu muita coisa, né? Muitos de vocês têm perguntado se o Estrela da Casa tá tendo muita coisa esses dias. De fato, não tá mesmo tendo, né? Grande parte do dia eles passam fazendo conteúdo, gravando conteúdo. Eles vão lá para o estúdio que eles montaram para gravar conteúdo, gravar vídeo e tal. Então, boa parte do dia é só isso mesmo. Treta mesmo rolou agora, nesse momento que eu tô falando com vocês, que foi o Califa brigando com a Mayara, porque o Califa fez uma feijoada e a Mayara foi comer a feijoada agora. Só que o Califa disse que era para deixar a feijoada para amanhã, porque afinal tem 14 pessoas e aí tinha que deixar a comida para essas 14 pessoas. Mas a Mayara cagou para ele. Simplesmente foi lá e comeu. E aí houve lá uma briga entre eles. E aí ela começou a dizer que ele foi deselegante com ela e tal. Tipo, tá a maior coisa ali. Mas foi só isso aí também, tá? Agora vamos lá ver como é que tá a disputa do Hitmaker. Eu acho... Eu vou mostrar daqui a pouco os números, tá? Mas eu acho que o Hitmaker dessa semana vai ser o Luca mesmo, tá? Daqui a pouco eu mostro os números pra vocês. Eu fui dar uma olhadinha lá nas plataformas, nas duas que estão contando os números, no Spotify e no YouTube. Nas duas, o Luca tá agora com números... Desculpa, gente. Nas duas, o Lucas deu uma bela de uma subida, então eu acho que sim, o cara vai despontar bastante amanhã, vai ser o Hitmaker. Não que vá fazer lá grande diferença, porque não vai. Mas ele vai estar na terça-feira no festival, vai se apresentar mais uma vez. Então, mais uma chance aí do público torcer por ele também. Mas vamos lá, comentar aí com vocês o que aconteceu aí na festa, o que aconteceu aí nesses últimos momentos. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá aí a disputa, como é que tá o Hitmaker, como é que tá essas coisas, tá bom? Vamos lá pra festa.
Ontem foi a balada com a Glória Groove, né? Uma balada que é aquela mesma coisa do BBB. Vocês sabem, aquela festa temática. No Estrela da Casa vai ser apenas uma vez por semana, toda sexta-feira. Nos outros dias vai ter uma agenda aí que eles têm que cumprir e tal, mas ontem foi a primeira vez. Foi uma coisa chata, eu admito pra vocês, tá? Uma festa bem chatinha mesmo e tal. Só quem curtiu a festa ali aparentemente foi o Gael, porque afinal é o fanzaço da Glória Groove. Mas vamos lá pro que realmente interessa. A intriga. A Evelyn foi conversar ali com o Gael, foi conversar ali com... eu esqueci o nome dessa menina aí, porque às vezes eu não consigo identificar assim nesses primeiros dias o nome de todo mundo e colocar ali com as figuras. Mas me parece que é a Una X, tá? E aí ela foi falar ali e disse assim que pra ela o Luca ter sido salvo pelo público foi uma resposta. Pra ela, o Luca ter sido salvo no duelo é a resposta final de que ele não fez nada de errado na prova. Porque se ele tivesse feito alguma coisa de errado, ele não teria sido salvo. Ao contrário, ele teria sido jogado direto na batalha. O público não teria dado uma chance para ele. Então, para ela, o Luca já está ali garantido mesmo. O Luca já está ali pronto, o Luca já está ali conquistando o público. Ela não falou exatamente com essas palavras, mas ela deu a entender que sim, ela vai se aproximar mais dele, porque afinal o cara já tem uma chancela do público com relação ao que ele está fazendo dentro da casa, essa primeira avaliação. E aí, teve um momento aí, eles não mostraram isso na edição, tá? Teve um momento que o Gael procurou o Luca e pediu desculpas para ele pelo fato dos dois não terem se aproximado, pediu desculpas pelo fato aí de ter indicado ele de qualquer jeito. E no fim, o Luca aceitou as desculpas do Gael e tal, e disse que estava tudo bem, que apesar de tudo, né, ele acabou ganhando uma imunidade. E ainda assim, ele disse que depois, com mais calma, eles conversariam, porque afinal eles estavam numa festa e não era lugar para eles conversarem. E aí, depois, ao longo do dia, eu não lembro para quem ele falou, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu não assisti. Eu apenas vi um recorte, não lembro para quem foi que ele falou. Ele até falou, né? O cara fez, de fato, uma indicação ruim. Porque, afinal, eu voltei e estou imune. Afinal, ele tem razão nesse ponto, né? Foi uma estratégia bem ruim. Já aí, a Heloísa estava conversando ali, as meninas estavam falando ali de Heloísa, né? A Maiara conversando com a Thalia, falando ali que a Heloísa estava bastante nervosa na apresentação dela, que a Heloísa estava bastante ruim na apresentação e tal. E depois elas dizem que a Heloísa, aliás, desculpa, né? Tô trocando aqui as bolas. Tá certo. Tô trocando as bolas. Elas disseram que a Heloísa estava muito melhor do que o Luca, que a Heloísa estava realmente se apresentando melhor. Mas também deram essa crítica a ela, de que a Heloísa estava com alguns problemas ali, ela pareceu meio nervosa. E aí a própria Heloísa estava conversando com a Nicole e ela admitiu que no momento que ela viu a Ana Clara entrando para falar com eles, ela ficou sim bastante nervosa e que foi por isso que ela acabou se saindo relativamente mal ali no duelo. Ela falou isso para Nicole, ela disse assim que poderia ter sido sim melhor a apresentação dela se não tivesse sido desse jeito, se tivesse sido ou ido para outro caminho. E aí eu vou ter que concordar com a moça, porque ela realmente pareceu muito nervosa no momento da apresentação. Não que ela cantasse mal, eu não falei que ela cantou mal em nenhum momento, inclusive. Eu disse que ela mandou bem, mas eu falei para vocês que ela aparentou estar bastante nervosa, que ela aparentou que ela estava com um certo pezinho atrás, que ela aparentou que ela estava ali com um certo medo. E o Luca não, o Luca estava muito mais solto. E inclusive foi isso que a Evelyn falou para os meninos ali,
que o Luca transmitiu para ela, e ela pôde ver, sentimento, que ele tinha muito mais sentimento na voz dele, que ele tinha muito mais força nas palavras na hora que ele cantou do que a Heloísa, e que isso tocou muito mais ela. E aí depois, em outro momento da festa, né, lembra lá que a Thalia começou a fazer uma Una, a junção aí do chip do Matheus com a Una, e aí a Maiara começou a se aproximar deles, começou a dizer assim, olha, tô shippando vocês, hein, olha só, tô shippando, viu, tá vendo só, tô gostando aí de ver vocês e tal, o Brasil tá querendo vocês e tal. Enfim, ela começou meio que fazer uma pressãozinha ali em cima dos dois. Eles começaram a rir, né, dessa situação, mas a Una disse que ela, neste momento, não pode oferecer outra coisa pro Matheus a não ser a amizade. E que se eles continuarem, porque ela disse sim que ela está interessada nele, ela disse sim, né, que aquele comichãozinho, sabe aquele comichãozinho? Né? Aquele comichãozinho, sim, tocou nela, aquele comichãozinho ali, né? Aquela coisa, bateu e tal. Mas que ela entrou muito focada no jogo, que ela entrou muito focada em ter um destaque ali dentro. E então, para ela é muito mais importante esse jogo agora. E que ela não pode entregar nada para ele nesse momento. Mas que aqui fora não tem problema nenhum os dois se conhecerem. Não tem problema nenhum os dois estarem próximos, enfim, os dois buscarem algum tipo de relação. E aí o Matheus disse que entendia que ela estava ali mesmo focada no jogo, mas lembrou ele, né, que aparentemente o pessoal da casa meio que tá pressionando ali os dois, meio que tá pressionando ali para que eles, né, se aproximem, né, para que role alguma coisa. Mas enfim, ela deixou claro que pelo menos por ela não ia rolar. E aí, eu acho que foi o Rodrigo que chegou aí no meio da conversa dos dois com o celular, assim, e disse, bora dar um selinho, só pra coisar logo isso, né? Só pra destravar logo isso, acho que foi essa palavra que ele usou. E aí, ela disse que não, o Matheus disse que não ia rolar e tal. Mas vocês percebem que já há uma certa pressão da casa para rolar alguma coisa entre os dois. Há sim uma certa atração entre os dois, isso é perceptível. O cara fica olhando para ela e já fica meio encabulado quando se aproxima dela. Ela já percebeu isso, então ela meio que usa isso também a favor dela. Então não dá para dizer assim, né, que não há um interesse mútuo entre os dois. Mas ela tá muito mais focada no jogo do que ele. Ela tá muito mais interessada em jogar do que ele, então ela tá indo muito mais para cima do que ele tá muito mais na dele e tal. E aí depois, quando a festa vai terminando ali, né, essa pressãozinha ali, eles continuam comentando sobre isso, a Thalia fica falando ali que há um sentimento na casa de que os dois ali deveriam se aproximar, que os dois deveriam estar juntos e tal, que há essa coisa do chip ali dos dois, que os dois realmente deveriam dar vazão para isso, mas enfim, é uma pressão que eu acho desnecessária, gente. Assim, é meio que um desrespeito, inclusive, à vontade da Una, porque a Una já disse que ela não quer, a Una já disse que ela não tá afim, a Una já disse que ela só vai se permitir a isso em outro momento, quando ela já estiver aqui fora, quando já não tiver um jogo rolando, quando ela não tiver disputando nada com ele. Lembrando, né, que neste momento agora, os dois estão disputando a preferência do público. Nesse momento agora é um contra o outro. Os dois ali, um apenas vai vencer o programa. E só um ali vai ganhar a preferência do público, só um vai ganhar ali o contrato, só um vai ganhar a turnê, só um vai ganhar o gerenciamento artístico, só um vai ganhar 500 mil reais. Então não tem como, né, ela tirar o foco disso. Ela está muito focada nessas coisas. Mas a Thalia e todos ali meio que estão pressionando ela a entrar nessa relação com o Matheus. Mas enfim, ela já tá ali dizendo que não vai, que ela não quer. Mas sei lá, uma hora, né, quem sabe ela acaba cedendo, né?
quando ela perceber ali que talvez isso possa ser bom para o jogo dela também. Não estou dizendo que isso seria a melhor coisa, mas às vezes acaba sendo estratégico sim. Vai depender aí de como é que o público responde, né? Vai, por exemplo, que coloque o Matheus ali numa batalha e o Matheus volte. E aí coloca ela numa outra batalha, ela volte. E aí eles percebam, bom, e se a gente juntar as nossas torcidas aqui? Quem sabe a gente não consegue ficar mais forte e ir mais longe. É uma estratégia, inclusive, interessante você juntar as torcidas. Mas nem sempre funciona, né? Nem sempre você pode contar que as torcidas vão dar certo. E aí, depois, hoje, durante a madrugada, ela foi falar isso ali. Ela foi pra Evelyn, foi contar ali dessa pressão que a casa tá fazendo ali, pros dois ficarem e tal. Ela meio que já deixou claro ali que ela não quer, ela meio que deixou claro ali que não tá afim e tal. Mas também não negou o fato de que ela tá gostando do cara. Simplesmente deixou claro ali que sim, vai rolar alguma coisa aqui fora. Aqui fora, né? Pelo menos ela não deixou claro que vai rolar lá dentro. E aí, ao longo do dia, o Rodrigo estava conversando com o Ramalho. E olha que eu tenho falado muito sobre o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele tem um sorriso muito sacana. E esse sorriso sacana dele, ele assim, é o tipo do sorriso de um cara que não é confiável, né? Então, assim, não dá pra confiar nele, não dá. O cara não é aquele tipo de cara que você pode, assim, confiar. Não é aquele tipo de cara que você pode, de uma certa maneira, achar que ele vai ser seu amigo. Tá na cara que ele não vai ser. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, de uma certa forma, o Luca tava querendo se aproximar dele, tava querendo ser amigo dele. Mas ele falou ali pro Ramalho o seguinte, que ele achou que o Luca não voltaria do duelo. E que ele não indicaria, inclusive, o Luca pro duelo. Ele indicaria outra pessoa ali com o intuito de eliminar a Heloísa, porque na cabeça dele, a Heloísa é muito mais fraca. E ele, inclusive, colocou ali, né, o Luca como sendo fraco também e tal. Sério. Sério mesmo. O cara, ele canta piseiro. Aonde ele acha que piseiro é um ritmo que o público gosta, né? Primeiramente, vamos começar, o cara já tá todo errado, né? Piseiro é coisa ali em partes do Nordeste, é sucesso em partes do Nordeste. Um ou outro artista consegue projeção nacional cantando piseiro. Acho que só o João Gomes que eu conheço. Então, assim, né? Menos, cara, menos. Tu tá se achando demais. E aí depois ele querer colocar que a Heloísa é fraca, que a Heloísa, pelo fato dela tá um pouquinho retraída, sim, a Heloísa tá retraída. É normal que ela esteja, né? Você não espera que uma pessoa que vem de uma tribo indígena, que ela é de uma tribo, ela vive aldeada, você não espera que uma pessoa que vem de uma tribo indígena, ela já esteja preparada para lidar com essa realidade de câmera vigiando ela 24 horas todo dia, gente. Ela não tá ainda, então obviamente que ela vai ficar retraída, obviamente que ela vai ficar com medo. E aí vocês jogando ela ali na cova dos leões, como vocês estão querendo fazer, o que que acontece? Ela vai criando destaque, ela vai se fortalecendo e ela vai eliminando um por um de vocês, né? Mas bem que vocês estão merecendo pela burrice. Enfim, ele já deixou ali bastante claro que ele considera que a Heloísa é muito fraca e que pela estratégia de jogo dele seria justamente eliminar os sertanejos ali, aos quais ele considera que são os mais fracos, ou ele considera ali que não adianta muito lutar de uma certa forma, que não adianta muito ele considerar. Não sei se ele tá levando isso aí de uma forma séria ou se ele tá fazendo um jogo aí que eu acho, que eu considero péssimo, né? Eu acho que ele tá fazendo um jogo muito péssimo, né? Ele devia prestar mais atenção aí. Eu acho que o fato do Luca ter voltado já devia ser interpretado como uma resposta. E aí o fato de Heloísa voltar na terça-feira, porque eu acho que ela volta, também já vai deixar ali bem claro como é que as coisas vão agir, né? Como é que as coisas vão andar, inclusive. Mas a gente vai ver isso na prática, já já. E aí, ao longo do dia, eles estavam gravando conteúdo. Lembra que eu falei para vocês que eles passam boa parte do dia gravando conteúdo? Eles têm um estúdio voltado só para isso, tá?
Aí é um estúdio que fica aí com essa tela projetando ali várias imagens, com cenários virtuais e tal, onde eles têm que gravar ali vários conteúdos com mensagens, clipes e tal, que eles usam ali para divulgar a música deles, né? Aí ela chamou a Nicole para gravar esses conteúdos com ela, e aí ela começou a chorar, ela disse que tá com medo de ser eliminada, e aí a Nicole disse ali para ela ter força no priquito, para que ela não vai ser eliminada, que ela acredite na força que ela tem, que ela vai ficar, que não tem nada de errado com ela, que ela vai continuar no jogo. Mas mesmo assim, a Heloísa estava chorando bastante, com medo de ser eliminada nessa primeira semana do programa. Enfim, foi só isso aí mesmo que aconteceu de relevante nessas últimas 24 horas de convivência. E aí, Ana Clara entrou e chamou todo mundo ali para a prova do dono do palco. Eu confesso para vocês que eu pensei que seria uma prova feita ao longo do dia, mais ou menos semelhante igual uma prova do anjo, que é aquelas provas feitas ali ao longo do dia. Eles optaram por fazer à noite no programa ao vivo. E aí, nesse anúncio dela, que foi que a Ana Clara fez, ela disse que quase todos poderiam participar. Agora, para mim não fazia sentido, né? Para mim o Rodrigo e o Luca também não deviam participar. Primeiro porque o Rodrigo e o Luca já estavam imunes, então não adiantava eles participarem, tá? Não adiantava, já que a prova não vai dar uma imunidade, eles já estão imunes, então não adiantava. Não era para isso. Ah, mas vai dar uma vaga no festival. Não, eles já estão imunes. O objetivo principal da prova é uma imunidade. Então os caras já estão imunes. Então para mim não faz o menor sentido que eles participassem. Mas enfim, a Ana Clara falou que eles podiam participar, menos a Heloísa, que já está na batalha, e o Gael, que já está como estrela da semana. E aí mandou todo mundo lá para a varanda, né? E fez uma prova bate-volta daquelas que todo mundo tá acostumado a ver no BBB. Aí foi lá todo mundo tirar o sorteio, aquela coisa de sempre, enfim. Luca, Rodrigo, MC Mari, Evelyn, Nick, Thalia, Leide, Calife, enfim. Todos eles foram tirando ali a ordem deles. E aí como é que funcionava essa prova? Uma prova dividida em 3 fases. Na primeira fase, 6 pessoas tinham que achar os drinks premiados. Essas 6 pessoas passavam para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, apenas 2 drinks estavam premiados. E essas 2 pessoas passariam para a terceira e última etapa. Nessa terceira e última etapa, quem encontrasse os 2 drinks premiados venceria a prova e indicaria alguém ao vivo e ganharia 10 mil reais. Basicamente era só isso, né? Enfim, aí o Luca foi o primeiro a jogar, não acertou. Depois foi o Rodrigo, também não acertou. Aí foi a MC Mari, foi a primeira a acertar, a primeira a ir lá para a segunda fase. Depois da MC Mari foi justamente ali a Evelyn, que também acertou. Depois foi o Nick, que também acertou, né? Os 3 acertaram na sequência. E aí, a partir daí, todo mundo foi errando. A Thalia errou, a Leide errou, a Una errou, o Califa errou, o Matheus errou, o Ramalho. O Ramalho, eu tô começando a pegar um certo ranço dele, porque parece que ele não tá levando isso a sério, né? Olha o jeito dele, que ele se coloca assim, Cara, tu tá num jogo, te coloca ali numa coisa mais séria, te concentra e tal, leva a sério isso, mas ele não levou a sério. Então ele também errou, tá? Não conseguiu. E aí depois foi esqueci o nome dessa moça aí, tá? Esqueci o nome dela. Nicole. E aí depois volta de novo lá pro Rodrigo, que não conseguiu. Pro Luca, que não conseguiu. Depois volta pro Rodrigo, que também não conseguiu. E aí foi pra Thalia. E
a Thalia acertou, foi lá para outra vaga. E aí vocês já percebem que nesse ponto só faltavam 2 vagas para serem preenchidas. Lady quase acertou, mas não foi, né? E aí a Una não acertou, Califa não acertou, Matheus não acertou, Ramalho não acertou. E aí fomos para a terceira rodada. Luca, quase, né, Luca? Luca, você não estava com sorte hoje. E aí o Luca também errou. Depois o Rodrigo também errou. E aí a Lady também errou. Só tinha sobrado uma aí, né? Que era a Una. Só tinha sobrado um drink aí, né? Não tinha muito mistério, né? Só tinha sobrado esse. Então a Una passou para a última, para a segunda fase. Desculpa. Nessa segunda fase estavam MC Maiara, Evelyn, Nick, Nicole, Thalia e Una. A partir daí, eles tinham que achar os drinks premiados. Nessa etapa, haviam apenas 2. E aí, a MC Mari não acertou. E olha que ela tinha vantagem de jogar em primeiro. Ela não acertou. Depois, a Evelyn não acertou. E aí, o Nick também não acertou. A Nicole não acertou. Mas a Thalia foi a primeira a acertar. E aí ela foi a primeira a ir para a última etapa. Aí depois a Una errou também. Aí volta para MC Mari, que também errou. Depois volta para Evelyn, que também errou. E aí vai para o Nick. E aí o Nick acertou. E aí ele foi para a última etapa. Nessa última etapa aí, haviam 3 drinks premiados. Mas o vencedor precisaria achar 2. E aí, fomos lá, começou. A Thalia errou o primeiro chute dela. Já o Nick acertou logo de cara o primeiro chute dele, o que deu uma vantagem para ele. Depois a Thalia foi e acertou o segundo chute dela. E aí os dois empataram. E aí eles foram pro comercial. Quem tava vendo na Globoplay viu ali que a Thalia estava fazendo oração ali, pedindo, meu Deus, eu quero, eu preciso, me dá essa imunidade, não sei o que. Ela tá fazendo várias orações. E aí o Nick, ele tava dizendo ali que só tinham 2 números, ou era o 38 ou era o 42. Mas ele disse assim, não, eu vou no 42, porque, né, eu acho que não tá no 38. É uma coisa de sorte, infelizmente, não tem como saber. Mas ele falou lá na Globoplay que, de fato, ele ia no 42. E aí, quando ele falou, né, a gente já sabia que ele ia vencer a prova. Se ele mantesse a palavra dele, ele ia vencer. Aí, quando volta do comercial, a Ana Clara volta lá e pergunta para ele qual era o drink que ele ia pegar. Ele pegou o número 42 e venceu a prova do dono do palco. Quem foi o primeiro cara a cumprimentar o Nick? Olha só, né? Vocês viram aí, né? Foi o Luca. E aí começou toda aquela babação de ovo em cima do cara. Os homens comemoraram bastante o fato dele ter vencido. E aí ele ficou felizaço porque ganhou a prova, ganhou 10 mil reais. E aí depois a Ana Clara mandou todo mundo ficar ali em volta do palco, né? Por isso que o nome da prova é Dono do Palco, que vocês estão vendo que tem um palco aí no meio. E aí ele tinha que tomar uma decisão. Ele precisava indicar uma pessoa direto para a batalha. Essa pessoa não teria como escapar. Ela não teria ali a possibilidade de um duelo, como aconteceu ontem. É diretão. E aí ele ficou olhando e deu várias justificativas. Ele disse que as opções que ele tinha para botar na batalha não podiam porque, as provas tiraram essas opções dele, ou seja, ele deu a entender que as opções dele eram o Gael, uma das opções dele era o Rodrigo, que era o Luca, ou o Gael. Como a gente já tinha visto 24 horas, a gente sabe que uma das opções dele era o Luca, né? Ele deixou bastante claro que era o Luca. E aí depois, né, ele também falou, deu a entender que outra opção dele seria o Gael,
Por que o Gael? Ele não gostou do fato do Gael ter indicado o Luca e tirado uma opção de voto da casa. Então ele já deixou isso bastante claro ali também. Mas ele não falou isso aí no momento do palco. Então ele já disse ali que não podia essas pessoas. E a Ana Clara, antes dele indicar, também lembrou que 4 pessoas não poderiam ser indicadas. De 14, 10 pessoas apenas poderiam. E aí ela lembrou, Gael estava imune, Rodrigo estava imune, Heloísa já estava na batalha e o Luca já estava imune. Então essas 4 pessoas já não podiam. E aí ele olhou ali sobre quem ele ia indicar, as pessoas que ele ia mandar. E aí olhou a Ana Clara... Desculpa, tempo seco. E aí a Ana Clara fez ali uma pergunta para ele sobre quem ele ia indicar, enfim. E aí ele olhou ali para a Lady, e aí ele deu como justificativa, né? Que ele ia indicar uma pessoa que, por mais que ele gostasse, foi uma pessoa de quem ele se aproximou por último. Então que ninguém ali é ingênuo de saber que ali eles têm a prioridade deles, que ali dentro eles têm prioridades sim. Então que ali dentro ele tem a galera dele e tal. Mas a Lady chegou por último nessa galera. Então que a Lady de fato não é tão próxima dele. E esta é a cara dela no momento que ele a indicou. Parece que a moça não gostou muito, né? Parece, né? Só parece. E aí ele botou ela direto na batalha. Já tá na batalha direto. Ela não vai mais escapar de lá. Enfim, eu achei que foi uma justificativa meio merda, sério mesmo. Porque não havia necessidade. Ele podia ter indicado ali uma outra pessoa que tá causando mais problemas dentro da casa. Podia ter indicado o Califa, por exemplo, né? Mas é muita ingenuidade minha achar que ele ia botar o Califa, né? Ele tá muito pregado naquele grupo ainda, ele ainda não viu que o Califa tá sendo um cara problemático, tipo um síndico ali da casa. Então o cara tá meio ali que se colocando nesse papel. Mas agora, depois dessa treta que ele teve com a Mayara, talvez o Nick enxergue isso. Mas uma pena que ele não vai poder fazer nada, pelo menos não com esse poder que ele tem essa semana. Talvez nas próximas ele faça. Enfim, caiu a Lady na batalha. Com isso a gente já tem ali no festival 4 pessoas. Nós já temos o Gael e o Nick que vão cantar apenas, tá? Eles vão lá, não vão disputar voto. A Heloísa e a Lady que vão cantar e disputar votos. Faltam ainda mais 2 vagas, que são justamente o Hitmaker e o terceiro elemento da batalha, que vai disputar votos. Ana Clara lembrou isso para eles, que ainda faltam mais 2 vagas, e que amanhã ela revelará isso para eles, qual é o resultado. A Lady me parece que não gostou muito mesmo de ter sido indicada para a batalha, pelo menos não por essa justificativa. E me parece assim que dos ritmos aí é o que vai direto, mas diretão mesmo, ser eliminado. Acho que vai ser a primeira. Vou já contar para vocês por quê. Foi por essa razão que eu preferi deixar ali o ranking das músicas para o final. Justamente para vocês entenderem isso melhor. Já já a gente vai chegar aí. E aí a Ana Clara dispensou todos eles, disse ali para eles irem descansar, curtirem a noite. E o programa terminou aí com uma homenagem ao Silvio Santos. Enfim, ela dedicou aí a edição do programa a ele, esse episódio. Então vamos lá para algumas considerações, né? Eu vou mostrar para vocês agora como é que tá o ranking das músicas, como é que estão aí os números, porque o Hitmaker é que vai fazer aí essa diferença e a gente vai conseguir dar uma medida aí para saber quem tem mais chances de ser eliminado, né? Vamos lá. Eu vou começar logo com o YouTube, né? Eu acho que o YouTube é mais importante pra gente. Eu já disse, já dei aqui para vocês as razões do porquê eu considero o YouTube mais importante. Porque o YouTube, querendo ou não, gente, ele é uma plataforma gratuita, ele é mais acessível do que o Spotify, do que o Deezer,
do que o Apple Music, do que a própria Globoplay e tal. Então as pessoas vão procurar mais essa plataforma. Vamos dar uma olhadinha nas músicas, especialmente aí desses 4 elementos. Então vamos lá. Olha só. Khalifa tá com 16 mil visualizações. Tá muito fraco. Para 3 dias assim de música, tá bem fraco. A Evelyn tá com 20 mil, tá mais ou menos, digamos assim. Não tá nem bem, não tá nem mal. O Gael tá com 19 mil, também não tá nem bem, nem mal, tá mais ou menos. A Heloísa tá com 45 mil visualizações. Vocês estão vendo que ela tá relativamente forte, né? Olha aí. Agora a Leide. Prestem atenção na Leide. A Leide está com 16 mil visualizações. Então a Leide está bem fraca. A Leide, ela tá no mesmo nível aqui do Khalifa. Ela tá com 16 mil. Então, assim, isso é muito fraco, especialmente o ritmo que ela canta. Eu falei para vocês que gospel, ele não traz muito público. O público dela não tá nesse reality show, não tá nesse tipo de programa. Não é porque esse público não assiste TV aberta, até assiste, mas não assiste a Globo. Então ela não vai conseguir de fato alcançar esse público que poderia ser um público forte para ela. Poderia sim de fato fazer uma grande diferença para ela, mas não vai fazer porque ela não consegue chegar até eles, não vai fazer porque ela não consegue atingi-los. E eles não vão assisti-la, não vão assistir o Estrelas da Casa por causa do programa ser na Globo e discordarem muito da visão dela. Então, assim, eu acho que o fato dela cantar gospel não vai ajudar muito, né? Então vocês já entenderam. Tá aí, eu acho que a Leide corre um sério risco, sim, de ser eliminada, né? Vamos lá para os outros números. Olha só. O Gael. Desculpa, eu já vi aqui o Gael. O Luca tá com 55 mil no YouTube. É o mais forte de todos, tá? A música tá subindo bem rápido. Matheus tá com 16 mil, tá bem fraco. MC Maiara tá mais fraca ainda, com 14 mil. Nick Cruz tá com 21 mil, olha. Tá mais ou menos já, o cara já tá melhorando, o cara já tá indo bem. Ramalho tá com 18 mil. Tá fraco ainda, tá lá, tá um pouquinho fraco. Rodrigo Garcia parou aí nos 27 mil, tá? Não tá nem forte, não tá nem fraco, tá ali na média e tal. Eu acho que ele não vai subir mais do que isso. A Thalia parou, simplesmente parou ali nos 18 mil. Muita gente nas redes sociais tem tentado fazer essa moça subir, mesmo que artificialmente, e nem assim tá conseguindo, né? Ela tá com 18 mil no YouTube. Isso para mim é um indicativo de que ela não vai, apesar das redes tentarem criar essa imagem artificial de que ela tá crescendo, ela não tá. Ela tá com 18 mil aí, eu acho que isso não vai ajudar muito ela. A Una X, a Una X, né? A Una X eu acho que fica melhor. Tá com 19 mil, também achei fraco, tá? Aqui no YouTube, né? Vamos dar uma atualizada para ver se mudou esses números. Eu vou atualizar aqui ao vivo para vocês, para ver se esses números mudaram, ó. Atualizei, continua a mesma coisa, tá? Continuam os mesmos números. A Heloísa tá com 46 mil, ó. Ela foi a única que subiu aqui nessa atualização, 46 mil. E o Luca com 55 mil, tá? O resto continua exatamente a mesma coisa. A Nicole, aliás, está com 38 mil. Eu tinha esquecido de falar da Nicole, tá? A Nicole está com 38 mil. Enfim, todos eles aí continuam a mesma coisa, continuam empacados. Vamos dar uma olhadinha no Spotify, porque o Spotify é aquela plataforma mais restrita. O Spotify requer pagamento para usar. Você pode usar de graça? Pode. Mas quase ninguém usa de graça, porque assim, você tem que ouvir propaganda, é chato você ter que toda hora, você ouve 1, 2 músicas e vê uma propaganda no meio, você não pode mudar de faixa, você tem que ouvir ali em ordem aleatória, você não pode repetir a música que você gosta, então, se você quer essas coisas, você tem que pagar. E muita gente não paga o Spotify, muita gente prefere ouvir as músicas direto no YouTube, né? Então, vamos lá ver como é que estão esses números, tá? Vamos mostrar aqui, vamos mostrar os números, tá?
Califa, Berenice, há 4 dias. Olha como é que estão os números do Califa. Berenice está com 15.157, né? Continua assim, mudou muito pouco os números dele. Evelyn, não aprendi a dizer adeus, essa música dela, 19.711. Continua também do mesmo jeito. Gael, à meia-noite, como é que tá a música dele? Com 21.779. Continua aí do mesmo jeito. Eu fiz todo o ranking aqui, mas eu tô mostrando para vocês, tá? Heloísa, Mega Sena, como é que tá a Heloísa? Tá com 16.539, tá? Continua assim, bem fraco aqui. Lá no, vocês perceberam que ela tá bem forte no YouTube, mas ela tá bem mais fraca aqui no Spotify. Lady, como é que tá a Lady no Spotify? Deus da Minha Vida, que foi a música que ela lançou. Ela tá com 13.996. Então vocês percebem que ela tem um número bem semelhante ao YouTube. Então ela tá bem fraca também por aqui, tá? Luca, bem dela, né? Que é a música que ele lançou essa semana. 23.642. Então o Lucas já deu uma subida aí também, já deu uma melhorada nele aí. Mas para termos assim de comparação, né, ele ainda não tá legal. Partilhar, Matheus Torres. Matheus está com 20.680 streams nessa música. MC Maiara, Meu Talismã. Como é que tá aqui as visualizações, os streams de Maiara? 14.415, bem semelhante ao YouTube também, tá? Bem pertinho ali do YouTube. Nick Cruz, Não Quero Falar de Amor. Como é que tá os números dele? 22.611, né? Vocês estão vendo aí, eu tô mostrando, faço questão de mostrar os números certinho para vocês. Nicole Louise, Flowers. Como é que tá os números de Nicole Louise? Ela tá com 20.263 streams aqui no Spotify, né? Vocês perceberam que no YouTube ela tá muito melhor. Ramalho, Levanta e Anda. Como é que tá o Ramalho? 17.495 streams aqui no Spotify, tá? Então o Ramalho aparentemente tá bem melhor no YouTube do que no Spotify. Ramalho. Rodrigo Garcia, Tropicana. Como é que tá o Rodrigo Garcia aqui? 17.014 streams no Spotify. Ele tá um pouquinho melhor no YouTube, né? Vamos lá. Thalia, Até Que Durou. Como é que tá a Thalia aqui no Spotify? 19.810, né? Percebam aí que Thalia continua mais ou menos parecida com o YouTube. Então o público realmente não gostou muito dela. Una X ou Una X, ela, quanto é que ela tá aqui no Spotify? 23.543 streams. Então ela tá relativamente comparado ali com o YouTube, até bem aqui. Agora vamos lá para o ranking do Spotify, né? Eu anotei aqui como é que tá esse ranking. O Luca, olha só, o Luca tá em primeiro lugar no Spotify nesse ranking, né? Eu não consigo mostrar para vocês aqui, porque eu anotei num outro aplicativo. Mas o Luca tá em primeiro lugar com 23.642. A Una X está em segundo lugar com Bem Que Se Quis, com 23.543. O Nick Cruz está em terceiro lugar com 22.611. O Gael Vitti com 21.779 com a música Meia-Noite. Matheus Torres está em quinto lugar com Partilhar, com 20.680. Em sexto lugar está Nicole Louise com Flowers, com 20.263. Em sétimo lugar está Thalia, Até Que Durou, com 19.810. Em oitavo lugar está Evelyn, Não Aprendi a Dizer Adeus, com 19.711 streams.
Em 10º lugar está Rodrigo Garcia com Tropicana, com 17.014 streams. Em 11º lugar está a Heloísa com 16.539 streams. Em 12º lugar está o Califa com Berenice com 15.157 streams. Em 13º lugar está MC Maiara com Talismã, que está com 14.415. E em 14º lugar está Lady Murilho com Deus da Minha Vida com 13.996. Se a gente somar aí os números do Luca, que é 23 aqui, 23 mil, com os números dele do YouTube, vamos lá dar uma olhadinha no YouTube, né? 23 mil, vamos dar uma olhadinha nele aqui no YouTube. Se a gente somar de longe, ele é o hitmaker da semana, ele tem 55 mil aqui, 55 mil no YouTube, com 23 mil, né? 55 mais 2, 70 e poucos. Ele tem 5 mil, ele tem quase 80 mil, né? 77 mil e alguma coisa. Então o cara, basicamente, assim, de longe, é o hitmaker dessa semana. De longe, assim, a gente já sabe que vai ser o Luca mesmo. Agora, por que que eu preciso falar assim? Por que que eu puxei esse ranking todo aí? Por que que eu mostrei como é que tá esse posicionamento aí, tá? Não dá pra gente fazer o ranking pra gente ver como é que tá oficialmente cada um, porque ainda faltam as outras plataformas que a gente não tem acesso. Eu não tenho acesso ao Apple, eu não tenho acesso a outras plataformas ali como a Amazon, eu não tenho acesso a elas, então não tem como contar. Eu posso contar só o que eu tô vendo aqui. Então, pelo YouTube, eu tiro assim de cara que a Lady é a mais fraca ali. Agora, se colocarem a Maiara para disputar ali as três disputando ali, eu acho que fica na cara que quem vai sair vai ser justamente a Maiara, porque das três ali vocês viram que ela tá com 14 mil, somando ali, né? A coisa vai acabar se dando um pouquinho mal. Agora, com relação a Lady, se ela for com alguém mais forte do que ela, vamos supor que coloquem um Matheus ali, eu acho que a Lady sai, viu? Por causa do ritmo que ela canta. Gospel é um problema, gospel para ela não ajuda muito, né? Gospel não é um ritmo que atrai muito nesses programas, ainda mais pelo fato de ser um público mais restrito. O que vai rolar agora no Estrelas da Casa? Amanhã é o dia da formação final da batalha, ou seja, vai ter a votação aberta. Amanhã Ana Clara vai literalmente entrar lá dentro. Amanhã vai ter o ponto de encontro. Finalmente vão revelar o ponto de encontro, que é o espaço ali aonde ela vai entrar e aonde vai rolar a votação cara a cara. O mais votado vai direto para a batalha, tá? Só isso que vai acontecer. E ela vai revelar quem é o hitmaker da semana. Por esses números aí, vocês já sabem que o hitmaker da semana vai ser o Luca. Então nós já sabemos que quem é que vai cantar ali, quem tem mais chances de cantar. Aliás, quem é que tá ali na lista para cantar hoje? O Gael, Nick, Luca, Heloísa e Lady. Falta só uma pessoa. E eu tô com uma leve impressão de que esta última vaga vai ser da Maiara. Porque rolou essa treta aí com o Califa. Mas pode ser que dê o Califa também, né? Porque afinal o Rodrigo não gostou muito. Rodrigo não, desculpa, eu confundo às vezes com o Luca. O Luca não gostou muito ali do que ele fez pra Maiara. Inclusive ele disse que o Califa foi bem grosso com ela, né? E pode ser que deu um rebote ali, né? Ele sabe que o Califa não gosta dele, então pode ser que o Luca vote ali no Califa. E aí, como a Evelyn e as pessoas ali do sertanejo já meio que viram que o Luca tem uma certa força, pode ser que eles acompanhem e votem no Califa. Lembrando que é voto aberto, então pode ser sim que uma pessoa vote, as outras acompanhem. Vocês viram isso demais na Grande Conquista, não vai ser diferente no Estrelas da Casa. Então basta que uma pessoa vote que as outras vão acompanhando. 4 votos é suficiente para você colocar uma pessoa na batalha. 4 votos é mais do que suficiente. Então pode ser que a gente veja assim um Califa, pode ser que a gente veja uma Maiara. Vai depender aí de como é que os grupos da casa estão se dividindo. Mas enfim,
Isso aí eu vou te contar amanhã, quando a gente assistir efetivamente a esse episódio. Prometo para vocês que amanhã eu vou assistir o programa 24 horas, prestar mais atenção ali nas movimentações, tá? Porque, de fato, esse dia 17 de agosto foi bastante conturbado. Mas dia 18, né, já passou aquela conturbação toda, a gente já sabe, né, não tem mais mistério do que viria a acontecer com o Silvio, enfim. A gente já sabe, né? Então, o show continua, bola pra frente, vamos voltar ao nosso ritmo normal, né? Então, até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.